hora de colocar você de volta no centro da sua própria vida. Você já soube racionalmente que um relacionamento tinha acabado, mas emocionalmente sentiu que simplesmente não conseguia seguir em frente? Talvez o relacionamento tenha terminado há meses. Talvez a outra pessoa tenha escolhido alguém diferente. Talvez ela tenha deixado de estar presente para você. Talvez ela tenha partido o seu coração. Ainda assim, de alguma forma, ela continua ocupando um enorme espaço mental e emocional na sua vida. Você pensa nela o tempo todo, revive conversas, se pergunta o que ela está fazendo, olha as redes sociais dela. Imagina finais diferentes, conta a mesma história repetidas vezes. E pouco a pouco, sem perceber, alguém que já não faz mais parte da sua vida se torna o centro emocional da sua existência. Hoje vamos falar sobre algo extremamente difícil. Seguir em frente. Não porque você simplesmente para de amar alguém. Não porque, de forma mágica, você deixa de sentir saudade. Mas porque, em algum momento, a cura se torna uma decisão. E essa decisão muda tudo. Oi, gente, e bem-vindos a outro episódio de Love Hacks. Eu sou o René e vamos escutando. Ok. Então, hoje a gente vai falar de a sensação de, ok, eu não tô bem, não tô feliz, né? Mas eu preciso seguir em frente, né? Então, seguir em frente é uma decisão antes de ser um sentimento. Um dos maiores equívocos sobre a cura emocional é acreditar que precisamos nos sentir prontos antes de começar. As pessoas dizem a si mesmas: quando eu parar de sentir saudade, vou seguir em frente. Quando eu não estiver mais triste, vou focar em mim. Quando eu me sentir mais forte, vou voltar a viver. Mas raramente é assim que a cura acontece, né? Isso não é verdade geralmente, né? A maioria das pessoas não segue em frente porque acorda, de repente, completamente superada de alguém. Elas seguem em frente porque começam a fazer escolhas que favorecem a cura antes mesmo de se sentirem curadas, né? E essa diferença é importante, porque se você está esperando se sentir pronto, talvez espere para sempre. Ou seja, sabe, eu tô fazendo meu dolo. Sabe? Daqui a um ano eu vou estar bem. E pode que não seja, que não aconteça isso, né? A gente pode ficar triste muito tempo, mas aunque a gente esteja triste, você não pode parar e ficar assim chorando todo o tempo, falando para você mesma: "Ó, meu, eu tô assim, mas daqui a uma
um mês eu vou estar ótima. Não, não é assim. Muitas vezes leva tempo, mas você tem que continuar vivendo. Você tá triste, mas você sai com amigas. Você tá triste, mas você faz um hobby ou um esporte, é uma coisa que faça você ter mais dopamina, né? Ou que faça você esquecer dos maus momentos que você lembrou, das saudades, etc. Mas isso não quer dizer que você está inteira outra vez, não. Mas você tem que continuar vivendo. Porque tem muitas pessoas, tem muitas canções muito dramáticas. E as pessoas também, tem muita pessoa dramática que fala: "Eu não posso viver sem essa pessoa", ou "Eu posso, mas eu vou ser miserável para sempre, para toda a eternidade". Não, tem coisas que acontecem no mundo que não tem, nada que ver com você, mas que podem fazer você pelo menos sorrir, né. Por exemplo, eu tô um pouquinho triste agora, mas, ó, gente, vem a Copa. Então, talvez eu não possa ir a um jogo da Copa Mundial, mas eu posso ver na televisão, com amigos, ficar torcendo, sabe. E aí eu tô vivendo e tô deixando minha tristeza a um lado, então a gente tem que pensar assim, né, porque a sanação demora, demora, não muitas poucas pessoas ficam bem logo, logo, né. Essas pessoas que ficam bem, então elas jamais sentiram algo profundo pela outra pessoa, é verdade. Mas se você sentiu, então você não pode deixar que o mundo acabe por causa disso, você tem que falar: "Ok, eu tô com dor". Mas eu vou ver um jogo com meus amigos, ou vou fofocar com as minhas amigas, vamos para o shopping, sabe, vamos tomar um cafezinho, talvez a gente possa ir para um bar, ou se não eu vou jogar tênis com a minha amiga, ou vou fazer hiking, ou sabe, eu vou tomar, eu vou pegar um hobby novo, vou aprender a pintar aquarela, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer para se desligar da dor. Eu não recomendo você entrar em uma nova relação, não. Senão, gozar da sua vida, das suas amizades, talvez sua religião, talvez a natureza, sabe? Mas tem maneira de ficar melhor. E às vezes você vai, talvez quando você, sabe, vai se deite à noite, você pense na pessoa um pouquinho, mas você vai estar cansada de tanto movimento, tanta alegria de ver as pessoas que você quer ou fazer uma coisa que você gosta muito. Então, talvez você pense um pouquinho, mas você vai dormir, porque você vai estar cansada ou cansado. E é isso, gente, não é: "Ó, a semana que vem eu vou estar perfeita". Não, não funciona assim. Mas também você não tem que estar num buraco todo o tempo, não, né. Então as pessoas elas seguem em frente porque começam a fazer escolhas que favorecem a cura antes mesmo de se sentirem curadas. E essa diferença é importante, porque se você está esperando se sentir pronto ou pronta, talvez espere para sempre, como eu falei antes, né?
A cura muitas vezes começa enquanto você ainda está sofrendo, enquanto ainda está confuso ou confusa, enquanto ainda sente saudade, enquanto uma parte de você continua desejando que tudo tivesse terminado ou acabado de outra forma. O sentimento vem depois, mas a decisão vem primeiro. Isso é muito importante, gente. Ouçam bem, a decisão vem primeiro. Vai ter sentimento depois sim, mas a decisão já tá, né. Agora, tem muitas pessoas que quando conhecem pessoas que estão sofrendo por outra pessoa falam: "Mas por que você continua se obcecando, pensando, agarrando, sabe, da pessoa, da ideia da pessoa?" E falam: "Se deixar ir é tão importante e deixar ir é fácil, por que é tão difícil?" Você acaba ou a pessoa fala: "Já não quero namorar, já", ou quero um divórcio se você está casada, né. Então, a pessoa pode falar isso e ir embora no mesmo dia, mas a separação emocional, ao menos do seu lado, ou talvez da outra pessoa, ou dos 2, é muito difícil, mas é difícil. Porque deixar alguém ir não significa apenas perder uma pessoa. Muitas vezes significa perder um futuro que você queria, que você sonhou com isso e já não vai. É um sonho, uma identidade, uma versão da vida que você imaginou para si. Às vezes aquilo que estamos lamentando nem é o relacionamento em si. Estamos lamentando aquilo que esperávamos que ele se tornasse. Estamos lamentando o potencial, a possibilidade, a fantasia. E isso pode tornar o desapego extremamente pega a histórias inacabadas. Continuamos procurando explicações, mas por que ele fez isso? Eu não entendo. Sabe, compartilho com vocês, eu tenho vivido isso, por que ele fez isso? Por quê? Porque qual é a razão? Porque aí falo, eu tô ficando chateada disso, tô ficando farta, eu não vou ter uma explicação, então eu preciso seguir em frente, continuar a minha vida. E dói e às vezes falo, fico zangada, fico triste, aí depois volto a ser eu. Aí posso estar rindo de umas coisas, né, uns TikToks ou YouTube Shorts, né, e pouco a pouco tô ficando melhor. Eu acho que vocês também, e é isso, eu não vou mentir para vocês. O que eu falei antes, você não fica curada de um dia ao outro, porque se é assim, você nunca sentiu nada não. E se a pessoa é assim, ela nunca sentiu nada por você também. É isso. Eu tô com óculos e posso falar isso. É isso. Ninguém supera um relacionamento em 24 horas. Não, né? E às vezes a gente vai pro encerrar e acreditamos que se conseguíssemos entender só mais uma coisa, finalmente conseguiríamos seguir em frente. Mas muitas vezes a cura começa quando paramos de procurar. Vocês acham que eu vou ter uma resposta amanhã? Não. Mas o que pode
começar a acontecer, que está acontecendo, ok, eu não entendo, mas amanhã eu preciso trabalhar, depois eu vou nadar, depois vou ver as amigas e vamos falar de outras coisas. E no trabalho voltar com uma aluna japonesa, falando das coisas belas do Japão, que e também da tragédia que aconteceu com esse moço que estava de férias. E assim, a gente fala de coisas boas, mas está falando de outra coisa, está pensando em outras coisas. "Ai, eu queria, de repente, com uma amiga, ai, meu sonho é ir para Turquia. Eu quero ir para a Turquia, eu acho um país muito bacana". E a gente fica falando, então você dá o espaço, seu tempo, seus pensamentos para outra coisa. E isso ajuda. Agora, tem pessoas que sim ficam obcecadas, né. Eu vou falar, pare de fazer dessa pessoa o centro da sua vida. Uma das verdades mais difíceis depois de um término é esta: o relacionamento pode ter acabado, mas emocionalmente você ainda organiza a sua vida em torno daquela pessoa. Você verifica se ela viu alguma publicação sua ou se ela está fazendo coisas. Se pergunta se ela está saindo com alguém. Analisa cada Imagina o que ela está pensando. Cria conversas inteiras na sua cabeça e, embora isso seja compreensível, existe preço a ser pago por fazer isso. Porque cada minuto que você passa orbitando emocionalmente ao redor, um minuto que você, desculpe, é um minuto que você deixa de investir em si mesmo. Então, antes de eu continuar, vamos vendo isso. Você está pensando nessa pessoa, está verificando, por exemplo, o seu Instagram, ou você vai espiar o Facebook, ou está vendo se tem novos TikToks, etc. Fala com um amigo em comum, etc, etc. Aí você está investindo um monte de tempo onde você, por exemplo, pode fazer um exercício que você gosta, ou sair com uma amizade para falar de coisas da vida, países, cozinha, ou cozinha pode ser ou não, sabe. Então, todo esse tempo que se você está investindo é que nem um cartão de crédito, né. Eu, recentemente consegui um cartão de crédito que, gente, eu não estou gostando nada. Eu consegui para me ajudar, não, é uma porcaria, não vou falar o nome, mas eu tenho perdido um monte de tempo com isso. Me arrependo, é lamentável que eu peguei esse cartão, porque tenho ido lá, tenho, falado com o cara que me vendeu a ideia de ter esse cartão e é uma porcaria. E levei parte do sábado, hoje estive lá de novo 2 horas. Oh, meu, ninguém vai me, dar um sábado pela manhã ou 2 horas extras para eu recuperar, não. Eu já perdi esse tempo. É a mesma coisa investindo em uma pessoa que, sabe, ela não está se importando com você. Acabou, acabou para ela. Porque a gente tem uma expressão em espanhol, mas dá para falar em português, que é: "O interesse tem pés". Funciona bonito em "El interés tiene pies". Então, se a pessoa não está fazendo absolutamente nada, você pode ver.
ela não tá se não tá ligando para você, você tá pensando: "Pensa em mim, liga pra mim, chore por mim, não liga", sabe, e não é assim. Essa pessoa tá em outra, ao menos agora, né. Então você também tem que deixar de se torturar e falar: "Ok, ela não tá ligando pra mim, não quer saber de mim, talvez eu nem exista para ela já. Ela já superou, já tá bem, mas eu tô dando um aluguel grátis para essa pessoa, porque eu tô pensando constantemente nela. Então eu não vou dar esse aluguel grátis. Eu vou conseguir pensar e fazer muitas coisas que não tenha nada a ver com essa pessoa. Não é pensar mal dela ou desejar mal, isso não é bom, mas é deixar, sabe, ok, eu já não tenho controle, não tenho controle. Elas não estão pensando em mim quando ficam, sabe, fazendo esse barulho? Então, mesma coisa. Então, eu vou perder o tempo ligando para as cadelas? Não, eu vou fechar a porta e vou continuar meu podcast. Eu fechei a porta. É, aqui estamos, gente. E é assim, a vida é assim, sabe? Passam umas coisas aí, você fala, ok, passou, aconteceu isto, mas eu preciso seguir, ponto. Mas se você estiver obcecada ou obcecado, eventualmente, pessoa que foi embora se torna emocionalmente mais importante do que você. Você faz a pessoa seu sol e não, porque tem um sol. E você não é um satélite. E você não é um planeta, sabe, ao redor do sol, se movendo ao redor. Mas se você está assim, o que acontece? Tua cura fica estagnada, estagnada, né? Não dá para, você não pode se mover porque você está pensando, está devorando sua vida, você está perdendo oportunidades boas, né? Então é isso. Essa é a verdade. Então, aí quando você finalmente chega à conclusão e fala, ok, eu tô triste, tô mal, mas eu quero estar bem. Você tem que participar na sua própria cura. E é verdade com tudo, né? Por exemplo, se você come demais e você continua comendo demais e está engordando e você não quer engordar, mas você fica comendo à noite, fica, sabe, comprando, não sei, batatinha, Binge ou whatever, e você está engordando, mas você não faz nada para parar isso, você não vai se curar. Você tem que ter a disciplina e falar: "Eu não vou comer as batatinhas à noite. Posso comer na manhã um pouquinho e fazer exercício, fazer a minha vida e não voltar comendo isso à noite". Ou, por exemplo, se você tem um problema com álcool, não sei, você gosta de beber pinha colada todo dia, tá cheio de açúcar e álcool. Você fala: "Nossa, eu tô gorda por isso, ou tô magra por isso, mas eu não posso dormir, por quê? Porque eu tô bebendo pinha colada no café da manhã, no almoço, na janta". Então, ninguém tem que me dizer, eu tô vendo que eu tô fazendo mal. Ou você é magra, mas você não tem músculo. É, eu não gosto de comer não, mas não gosto de exercício pra nada, tô magra, mas tô toda frouxa. Porque você tá frouxa, você não faz exercício. Ou você tem uma dívida, sabe, você deve um monte no cartão de crédito.
mas você continua comprando coisas que você fala: "Ai, como eu vou pagar isso? Ah, vou pagar o mínimo". Os interesses, os juros ficam aumentando, né, porque você fica pagando o mínimo e fica mais e mais reais, né, ou euros, ou dólares, ou que a moeda que tal. Você sabe aonde está o problema, mas você não está prestando atenção ou não quer admitir. Você não vai estar tranquila, tranquilo ou tranquila, você não vai estar, porque você sabe que você deve um monte de grana. Mas se alguém fala para você: "Ó", aí você fica zangada ou zangado. Não, você sabe a verdade, esse é o ponto. Então pra voltando neste assunto emocional, você tem que participar em sua própria cura. Uma das ideias mais poderosas é entender que a cura não é algo que simplesmente acontece com você. Não é assim. Você participa dela todos os dias, através das suas escolhas, das suas ações, dos seus limites, de pequenas decisões que talvez não pareçam importantes naquele momento. É, coisinhas pequenas, todos os dias. Por exemplo, você liga para uma amiga ou um amigo, você dá uma caminhada, você começa um novo hobby, você planeja uma viagem, você volta para a terapia, ou você entra num novo curso, você passa mais tempo com a família, você cuida da sua saúde. Essas coisas podem parecer não ter relação com um coração partido, mas tem, porque a cura não é apenas sobre remover alguém da sua vida. Não é só isso, não. É sobre reconstruir a sua vida ao redor de você mesmo. Novamente, construir a sua vida ao redor de você mesmo, ou você mesma. E, e cada atitude saudável é um voto a favor do seu futuro. Escutem bem, ouçam bem. Cada vez nas suas ações, por exemplo, da lista que eu falei antes, você está se autocurando, pouquinho a pouco. Mas você vai conseguir, pouquinho a pouco, passo a passo. E é duro, mas dá para a gente fazer isso. Agora, tem pessoas que têm muito problema deixando um relacionamento. E aí vem o perigo de reabrir a ferida o tempo todo. Muitas pessoas sabotam a própria cura sem perceber. Não porque sejam fracas, não. Não porque não queiram seguir em frente, mas porque continuam reabrindo a ferida. De novo, olham as redes sociais, releem mensagens antigas, revêem fotos, procuram informações, contam a mesma história repetidamente a diferentes pessoas. E cada vez que fazem isso, o relógio emocional volta ao início. Imagine tentar curar uma ferida física enquanto a cutuca todos. Em algum momento, torna-se impossível cicatrizar, né? E sabe, essa casquinha se fica levantando, levantando, sabe? E aí
Se você fizer isso todo o tempo, levantando a ferida, sabe, abrindo, tirando a casquinha, aí vai tardar muito mais tempo em se curar, né? Talvez não se cure. Então, as feridas emocionais funcionam de maneira semelhante a isso. Às vezes, a cura exige distância. Não porque você odeia a pessoa, não porque está com raiva, mas porque precisa de espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para lembrar quem você é fora daquele relacionamento. É. E isso é muito difícil, especialmente quando a pessoa mora perto de você. Se você se topar com a pessoa no supermercado, vocês vão ao mesmo mesma farmácia, conhecem as mesmas pessoas, sabe? É muito difícil, mas você pode conseguir superar isso através do tempo e de outras ocupações, outros hobbies, outras coisas. Saber canalizar sua energia e não estar perdendo tempo, porque literalmente você está perdendo tempo. Se você fica espiando ou fica redes sociais ou amizades em comum ou tá falando do cara ou a mulher de novo com outra pessoa e até fica cansado ficar falando da mesma coisa com diferentes pessoas, porque elas não sabem que você já falou disso com 10 pessoas, mas você já contou a história 10 vezes. E para você nossa senhora, eu não tô fazendo nada, só fico falando desse cara. Minha saliva tá acabando, sabe? Então, você tem que ver as coisas comparando com o tempo que é tão valioso, eu sempre falo isto. Se vocês escutam o podcast em inglês ou espanhol, eu sempre estou falando com o tempo não volta, gente. Você perdeu o tempo, já perdeu. Não tem maneira de recuperar. A grana é diferente, né? Você pode ganhar, perder, voltar a ganhar, mas o tempo você pode ser a pessoa mais rica do mundo, ter milhões, trilhões de dólares ou euros ou whatever. Mas você já perdeu esse tempo? Então, por isso eu estou falando isto também. Não perca o seu tempo, que é valioso. Agora, tem outra parte aqui, que é ter a coragem do contato zero. Para algumas pessoas, uma das ferramentas mais úteis é o contato zero. Mas vamos deixar algo claro: contato zero não é possível para todos. Se vocês compartilham filhos, um negócio, responsabilidades ou compromissos de longo prazo, uma separação completa pode não ser realista. Ok? Então, isso acontece, especialmente quando tem filho no meio, né? Mas quando é possível, o contato zero oferece algo extremamente valioso: silêncio. E o silêncio cria espaço para o sistema nervoso se acalmar, espaço para as emoções se estabilizarem, espaço para a sua identidade reaparecer. Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Muitas pessoas têm medo porque acreditam que isso significa abandonar a esperança. Mas, muitas vezes, significa apenas dar a si mesmo uma oportunidade de se curar. Significa escolher
o seu bem-estar acima do seu apego. E isso exige coragem. Então, se você estiver no caso aonde não dá para ter contato zero, pelo menos não sei se você é uma pessoa divorciada e tem que compartilhar filho, ok, vocês têm que ter um acordo, né, com respeito aos filhos. Já quando eles ficam maiores, aí não tem tanto problema, porque eles tomam as decisões, né. Mas quando estão pequenos, ok, tem regras do divórcio, tem que ter as regras e o contato tem que ser mínimo. Se o seu ex leva seu filho de 8 anos ao cinema e o menino não quer, sabe, subir no elevador, aí seu ex tem que se virar. Não pode estar te ligando: "Oh, ele não quer entrar no elevador, você pode falar com ele?" "Oh, como é que o que" não, porque esse espaço que você tem é seu. Ele levou o filho, tem que ser responsável pelo filho. E vice-versa, você não pode estar você está com e não sei, teve um acidente de bicicleta, né, aí tem uma ferida na no joelho e você não sabe se usar álcool ou como é que fala essa coisa? Ai, começa com M. Álcool ou água oxigenada, você está duvidando, né. Você tem que se virar, ou você pode falar com outra mãe ou pai, mas você não tem que estar ligando o seu ex. Não, porque aí fica uma dependência, né, ou codependência. E não, isso tem que acabar quando tem um divórcio. O contato é mínimo, ponto, ponto final. E se você não compartilhar filhos, você separou do seu parceiro. Acabou, 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 zero contato, se é esse o caso. Agora, tem muitas pessoas que falam: "Ah, mas você não pode ser tão, egoísta, sabe, você não pode se pôr sempre primeiro". Olha, gente, amor próprio não é um sentimento. É, falamos muito sobre amor próprio, mas o que é isso realmente? O que significa realmente? Muitas pessoas imaginam o amor próprio como um sentimento, um momento em que você acorda e, de repente, passa a se valorizar completamente. Mas o verdadeiro amor próprio costuma ser muito mais prático. Ele se manifesta em comportamentos. É escolher a si mesmo quando isso é difícil. É proteger a sua paz. É estabelecer, é pedir ajuda a pessoas que você em que você confia e quer, e você tá porque isso também é importante, gente, às vezes a gente vai se sentir mal, para isso estão os amigos, as amigas, sabe. Porque às vezes você vai estar no fundo do poço e aí você desabafa, você solta. Com as amizades, é tão importante ter amigos, gente. Quando falo amigos, estou falando amigo ou amiga, ok? E pode ser, sabe, alguém, por exemplo, um primo seu, pode ser, seu irmão também pode ser amigo. Aunque seja família, mas pode ser também amigo, né? E a gente desabafa, tira fala para se sentir melhor, né? E elas também falam com vocês, ou seja, também desabafam, né. É, então pedir ajuda não tem nada mal não. É fazer aquilo que sustenta o seu bem-estar. Então eu sabe, é tão importante ter essas pessoas. Você precisa se reconectar consigo, você também tem que ver um futuro para você.
E é exatamente isso que você precisa fazer por si. E você já vai se estar vendo e dizendo: eu vou me colocar no centro de novo, né? Porque quem está no centro da sua vida? A pessoa que foi embora, a pessoa que traiu você, a pessoa que partiu o seu coração? Ou quando você souber bem que é você, a cura começa. A decisão da outra pessoa não define o seu valor. A incapacidade dela de não saber ou não poder amar você não determina o quanto você vale. A ausência dela não decide o seu futuro. O seu futuro pertence a você. E cada dia que você escolhe a si mesmo, recupera um pouco mais desse futuro. Então, para concluir, se você está tendo dificuldade para seguir em frente, quero que se lembre de uma coisa. Você não precisa parar de sentir saudade hoje. Você não precisa deixar de amar essa pessoa hoje. Você não precisa acordar amanhã completamente curado. Mas pode tomar uma decisão. A decisão de participar da sua própria cura. A decisão de parar de integrar o seu poder a alguém que já não faz parte da sua vida. A decisão de investir sua energia no seu crescimento, na sua felicidade e no seu futuro. Porque seguir em frente não é um sentimento. É uma série de escolhas. E cada escolha saudável que você faz aproxima você um pouco mais de uma vida que já não gira em torno da pessoa que partiu o seu coração. Está na hora de colocar você de volta no centro da sua própria vida. Porque é exatamente aí que a sua cura começa. Então, gente, espero que tenham gostado do podcast. Uma desculpa pelas cadelas, mas, sabe, são cachorras e ficam malucas às vezes. Eu desejo uma excelente semana para vocês todos. Mando um abraço, vibra positiva e a gente está se vendo. Beijos. Tchau. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.